Você está dormindo de novo, Silva, é sério isso? A voz de Rafael ecoou no lobby vazio, cortante. Silva, sentado na cadeira do segurança, endireitou a postura. Ele não estava dormindo, apenas seus olhos pesaram por um instante. Não, senhor. Apenas um segundo de distração. Rafael se aproximou, sua expressão de desprezo. Distração? Seu trabalho é não se distrair. Seu trabalho é vigiar. Entendeu? Segurança. Ele enfatizou a palavra com sarcasmo. Sim, senhor. Entendi. A voz de Silva era baixa, quase um sussurro. Não parece que entendeu. Silva. Quantos anos você tem? 80. 75. Essa empresa não é um asilo. Se não aguenta o ritmo, peça para sair. Rafael falava alto, querendo que qualquer um que passasse ouvisse. Alguns funcionários passavam apressados, lançando olhares constrangidos para Silva, mas ninguém parava. Ninguém intervinha. Mas foi só um instante, senhor. Juro que não vai acontecer de novo. Silva tentou argumentar, um tom de súplica em sua voz. Não vai acontecer de novo porque não haverá uma próxima vez, Silva. Rafael sorriu. Um sorriso cruel. Você está fora. Demitido. Os olhos de Silva se arregalaram. Demitido por isso. Sim, por isso. E por todas as vezes que eu suspeito que você fez o mesmo. Não preciso de segurança que seja um peso morto. Preciso de alguém alerta, jovem, com energia. Não de uma relíquia. Rafael tirou um envelope do bolso interno do seu paletó. Aqui está. Sua carta. Saia do prédio. Agora. Não volte amanhã. Silva pegou o envelope com mãos trêmulas. Ele olhou para Rafael, um olhar que parecia carregar o peso de anos, mas também uma faísca quase imperceptível de algo mais. Resignação. Talvez. Ou algo pior. Entendi, senhor. Ele se levantou lentamente. Seu olhar encontrou o de Rafael por um instante. Não havia súplica agora, apenas uma estranha calma. Rafael sentiu um leve desconforto, mas rapidamente o atribuiu à sua própria superioridade. Ótimo. Agora vá. E não se preocupe em dar explicações a ninguém. Eu cuido disso. Silva apenas assentiu, sem dizer mais nada. Ele se virou e caminhou em direção à saída, cada passo um pouco mais pesado que o anterior. Ele levou consigo não apenas o envelope, mas também a humilhação e a promessa silenciosa de que a injustiça não passaria impune. Rafael observou partir, sentindo-se vitorioso. Ele acabará de resolver um problema. Você realmente o demitiu? A voz de Patrícia, uma das secretárias, soava incrédula, mas baixa. Rafael, que acabará de voltar do elevador, jogou a pasta sobre a mesa. Sim, Patrícia. Algum problema com isso? Ele está aqui há anos. Nunca deu problema. Patrícia mal sussurrou, evitando o olhar de Rafael. Anos de serviço não pagam um segurança que dorme no trabalho. É simples assim. Precisamos de gente competente. Não de gente que tira sonecas. Rafael falou, sua voz firme, para que todos no andar ouvissem. Alguém tem que mostrar quem manda. E eu mostrei. Mas foi só uma vez, não foi? Patrícia insistiu, sua testa franzida. Uma vez que eu peguei, Patrícia. Quantas outras vezes ele fez isso? Não vou arriscar a segurança da empresa por um funcionário preguiçoso. Ou você prefere que assaltem o prédio enquanto o nosso segurança ronca? Rafael disparou, usando a retórica para justificar sua ação. Patrícia encolheu os ombros. Sem replicar. Ela sabia que era inútil discutir com Rafael quando ele estava assim. Enquanto isso, Silva estava na sala dos seguranças, recolhendo seus poucos pertences. Uma caneca velha, um livro de palavras cruzadas, um casaco surrado. Seu movimento era lento, deliberado. Senhor Silva, o senhor realmente vai embora? Perguntou Carlos, um jovem segurança que admirava o veterano. Silva apenas acenou com a cabeça. Parece que sim, Carlos. Sua voz não carregava amargura, apenas um cansaço profundo. Mas por que? O que aconteceu? O jovem perguntou. Seus olhos arregalados. Aconteceu que eu não sou mais necessário aqui. Silva pegou sua mochila e ajustou-a no ombro. Não se preocupe com isso, rapaz. A vida segue. Mas o senhor Rafael, ele não podia fazer isso. Podia? O senhor é o melhor que temos. Carlos parecia indignado. Silva olhou para o jovem,
e um vestígio de um sorriso triste surgiu em seus lábios. Ele podia. E ele fez. É assim que as coisas funcionam, Carlos. Ele se despediu com um aceno de cabeça. Seus colegas o observavam com pena e um toque de medo. Eles sabiam da reputação de Silva. Da sua dedicação. Sua demissão era um alerta para todos. Silva caminhou pelo corredor de saída, sem olhar para trás. O envelope em sua mão era leve, mas o peso da injustiça era esmagador. Ele não sentia raiva imediata, mas uma sensação fria de algo que precisaria ser endereçado. Em seu coração, uma chama acendeu, pequena, mas persistente. Rafael, em seu escritório, ligou para seu superior. Sim, senhor diretor. Acabei de resolver a situação com o segurança. O Sr. Silva. Ele estava ineficiente. A empresa precisava de um choque de gestão. Sim, já providenciei a substituição. Alguém mais jovem. Mais dinâmico. Acredito que foi a decisão certa para a produtividade da equipe. Ele desligou o telefone, sentindo-se um herói corporativo. Tinha limpado a casa. Silva era apenas um detalhe, uma mancha que ele havia apagado. Ele realmente se foi o segurança mais jovem, Carlos? Perguntou a outro colega, Marcos, enquanto observavam a porta do elevador se fechar. Marcos balançou a cabeça. Os lábios apertados. Sim. Rafael o colocou na rua. Por um cochilo. Um cochilo. O Sr. Silva nunca cochilou. Ele é o mais atento de todos nós. Carlos sentiu um nó na garganta. Não importa o que ele é. Importa o que Rafael acha que ele é. E o que Rafael quer. E o que Rafael pode fazer. Marcos olhou ao redor, como se esperasse que Rafael surgisse de algum lugar. Ninguém disse uma palavra. Ninguém teve coragem. Eu queria ter dito algo. Carlos apertou os punhos. E ter ido junto. Não sejamos tolos. Carlos. Rafael é o queridinho do diretor agora. Ninguém quer ser o próximo. Marcos suspirou. Silva sempre foi diferente. Calmo, mas a gente sentia que tinha algo a mais nele. Em outro andar, Patrícia conversava com uma colega. Ana. Você viu a cara do Silva quando ele saiu? Patrícia sussurrou. Mesmo que Rafael estivesse em seu escritório. Ana acenou com a cabeça. Parecia estranho. Não bravo, mas profundo. Como se ele soubesse algo que a gente não sabe. Rafael vai longe demais. Um dia, isso vai voltar para ele. Patrícia tentou soar confiante. Mas havia medo em sua voz. Tomara. Mas quem vai fazer isso? Ninguém aqui tem coragem. Ninguém tem poder contra ele. Ana respondeu, olhando para a porta do escritório de Rafael. No escritório de Rafael, o telefone tocou. Era o diretor. Rafael. O que houve com o segurança antigo Silva, não é? Rafael endireitou-se na cadeira. Sim, diretor. Era ele. Eu o demiti. Ineficiência. Estava comprometendo a imagem da empresa. Ineficiência. Ele estava aqui há 20 anos, Rafael. Nunca houve uma queixa. A voz do diretor era mais séria do que Rafael esperava. Com todo o respeito, diretor. Às vezes a experiência vira complacência. Eu o peguei dormindo. Isso é um fato. Não podemos ter isso em uma posição tão crítica. Rafael manteve a voz firme. O diretor ficou em silêncio por um momento. Entendo sua preocupação com a vigilância. Mas não podemos ser vistos como insensíveis. Espero que tenha seguido todos os protocolos. Claro, diretor. Tudo nos conformes. Ele recebeu o aviso, os papéis. Tudo legal. E já estou providenciando um substituto. Mais jovem, mais alinhado com a visão moderna da empresa. Rafael garantiu. Muito bem. Apenas. Tenha certeza de que não teremos problemas. Ele era um homem, reservado. Mas nunca causou alvoroço. O diretor encerrou a ligação. Rafael desligou o telefone e soltou um suspiro de alívio. O diretor aceitou. Ele tinha razão. Silva era apenas um velho problema que ele havia resolvido. O vazio deixado por Silva era apenas isso para Rafael, um vazio a ser preenchido por algo melhor. Mas o silêncio que se instalou no lobby, a ausência de Silva em sua cadeira, era um lembrete silencioso para os outros de que a injustiça tinha um custo. Um brinde ao Rafael. A voz de um colega ressoou no bar.
Levantando um copo. Rafael sorriu, erguendo sua própria bebida. Ao trabalho duro e às decisões difíceis. Difícil demitir um velho que mal aguentava ficar acordado. Outro colega zombou. Isso foi mais um serviço à empresa do que uma decisão difícil. Rafael riu, apreciando a bajulação. Precisamos de sangue novo. De gente com garra. Não de gente que confunde a guarita com a própria sala de estar. Ele balançou a cabeça, fingindo desaprovação. Às vezes, é preciso cortar o galho podre para a árvore crescer. E você fez isso com maestria. Rafael. O diretor mesmo elogiou sua iniciativa. O primeiro colega acrescentou. Disse que você tem visão. Visão e coragem. Coisa que muitos não têm por aqui. Rafael olhou ao redor, buscando validação. Não podemos nos dar ao luxo de ter elos fracos na corrente. Um segurança é a primeira linha de defesa. Se ela falha, o que sobra? Nada. Ninguém. Você está certíssimo. Eles concordaram, seus copos tilintando. Rafael sentia um inchaço no peito. Sentia-se poderoso. Sua decisão, que alguns poderiam ver como impiedosa, estava sendo celebrada como um ato de gestão exemplar. Ele tinha mostrado a todos quem estava no comando. Ele tinha limpado a casa. Enquanto isso, de volta ao prédio da empresa, o novo segurança, um jovem musculoso chamado Bruno, estava em sua primeira noite de serviço. Ele tentava parecer alerta, mas o silêncio do lobby era esmagador. Então, o antigo segurança foi mandado embora, né? Bruno perguntou a Carlos, que fazia a ronda noturna. Carlos assentiu, sua expressão sombria. Sim. Rafael, o gerente. O demitiu. Disse que ele estava dormindo. Dormindo que mole. Bem feito. Segurança não pode cochilar. Bruno inflou o peito. Eu nunca durmo. Sou atento. Sempre. Carlos apenas olhou para ele, um leve arrepio percorrendo sua espinha. O Sr. Silva, ele era diferente. Não era só um segurança. Ele tinha um jeito. A gente sentia que ele via tudo, mesmo em silêncio. Mas não viu o gerente chegando, né? Bruno riu, orgulhoso de sua piada. Carlos não riu. Ele se lembrou dos olhos de Silva. Daquela faísca de algo inescrutável. Ele não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo muito errado havia acontecido. Rafael, no bar, pediu mais uma rodada. A empresa precisava dessa sacudida. Precisava ver que não toleramos mediocridades. Espero que sirva de lição para todos. Tenho certeza que sim. Ninguém vai querer ser o próximo Silva. Um colega riu. Rafael acenou com a cabeça, satisfeito. O nome de Silva, agora, era sinônimo de fraqueza, de fracasso. Era exatamente o que ele queria. Ele havia cimentado sua autoridade. E a hierarquia estava mais clara do que nunca. Seu triunfo parecia completo e inquestionável. O que demitiram o Sr. Silva. A voz de Maria, a secretária mais antiga do andar executivo, subiu um tom. Ela estava conversando com Patrícia na copa. Patrícia assentiu, lavando sua xícara. Sim. Rafael o colocou na rua. Disse que ele estava dormindo. Maria largou a colher de café na pia, fazendo um pequeno estrépito. Dormindo o Sr. Silva. Impossível. Ele é o homem mais alerta que já conheci nesta empresa. Desde que entrei aqui, há 30 anos. Ele estava lá. E nunca uma reclamação. Rafael pegou ele em flagrante, disse ele. Patrícia deu de ombros, sem convicção. Rafael, aquele moleque. Ele não sabe o que fez. Maria balançou a cabeça, uma ruga profunda entre as sobrancelhas. Você sabe o que dizem sobre o Sr. Silva, Patrícia. Dizem que ele é um velho esquisito que nunca fala muito. Patrícia respondeu, limpando a bancada. Não é isso. Há anos, quando o Sr. Carlos, o CEO, era um júnior aqui, houve um boato. Forte. Que o Sr. Silva, ele tinha um passado. Maria olhou para os lados. Como se esperasse que as paredes tivessem ouvidos. Um passado, de peso. Muito peso. E que o Sr. Carlos o respeitava de um jeito diferente. Não como um chefe, mas como um subalterno. Entende? Patrícia parou o que estava fazendo, franzindo a testa. O CEO, o Sr. Carlos, ele tem respeito pelo Sr. Silva. O segurança. Não é pelo segurança, Patrícia. É pelo homem.
Havia sussurros sobre operações especiais, condecorações. Ninguém sabia ao certo, mas todos que estavam aqui há muito tempo sentiam. O Sr. Silva não era um segurança qualquer. Ele escolheu ser segurança. Maria pegou a jarra de água. As mãos ligeiramente trêmulas. Isso é estranho. Ninguém nunca falou sobre isso abertamente. Patrícia ponderou. Porque ele nunca quis. Ele era reservado. Mas essa demissão é um erro grave. Gravíssimo. Maria decidiu. Ela precisava falar com Rafael. Poucos minutos depois, Maria bateu na porta do escritório de Rafael. Entre. Rafael disse, sem tirar os olhos do computador. Senhor Rafael, posso ter um minuto? Maria perguntou, sua voz séria. Rafael ergueu o olhar, impaciente. Sim. Maria, o que é tão urgente? É sobre o Sr. Silva. A demissão dele. Maria foi direta. Eu acho que o senhor cometeu um engano. Ele não é quem o senhor pensa. Rafael riu. Um engano, Maria, ele estava dormindo. Que parte disso é um engano? Ele era um peso morto. O Sr. Carlos nunca se importou com ele. Você está velha demais para fofocas de corredor. Não são fofocas, Sr. Rafael. Há um respeito profundo do Sr. Carlos por ele. Eu vi. E ouvi coisas. Ele tem um histórico. Maria tentou explicar, a urgência em sua voz. Histórico de dormir no trabalho, talvez. Excuse, Maria. Eu agradeço sua preocupação, mas estou no comando. Eu sei o que estou fazendo. O Sr. Silva é passado. Próximo assunto. Rafael dispensou-a com um gesto. Agora, se não tiver mais nada, tenho muito trabalho a fazer. Maria sentiu um calafrio. Rafael não ouvia. Ele estava cego pela própria arrogância. Ela se virou e saiu do escritório, a sensação de algo muito ruim pairando no ar. O cheiro de uma catástrofe iminente. Ela havia tentado. Mas alguns homens só aprendem da forma mais difícil. O jantar de Carlos, o CEO. Com sua esposa era tranquilo. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô, Carlos atendeu, sem muita expectativa. A voz do outro lado era grave e urgente. Carlos, é o General Prado. Preciso falar com você. Agora, Carlos franziu a testa. O General Prado era uma figura que ele respeitava imensamente, mas não costumavam se falar por telefone sem um agendamento prévio. General, aconteceu algo. Aconteceu. E envolve sua empresa. Seu gerente, Rafael, demitiu o comandante Silva. A voz do general era dura, sem rodeios. Carlos engasgou com o vinho. Comandante Silva, mas... Ele é o segurança. O Sr. Silva. Ele é o comandante Elias Silva, Carlos. O mesmo homem que salvou a sua vida naquela missão em Valparaíso. O mesmo homem que treinou metade da elite das nossas forças especiais. O mesmo homem que estava em uma missão pessoal de observação em sua empresa. E seu gerente o jogou na rua como se fosse lixo. A voz do General Prado elevou-se, um tom perigoso. O rosto de Carlos empalideceu. Ele largou o garfo no prato. O que missão em minha empresa? O comandante estava trabalhando como segurança. Exatamente. Uma missão delicada. Você não precisava saber. Ele não queria atenção. Mas agora, graças ao seu eficiente gerente, o comandante Silva foi humilhado e dispensado. E isso, meu caro Carlos, é um problema de segurança nacional. Não é apenas um problema da sua empresa. O General Prado não aliviava. Carlos sentiu o sangue gelar nas veias. National General, por favor. Me diga o que está acontecendo. Eu não sabia de nada disso. Juro. Eu sei que não sabia. Mas isso não atenua o desastre. O comandante Silva tinha uma função crucial ali. E agora ele está fora. Demitido por um moleque arrogante que não tem a menor ideia de quem acabou de insultar. E quem insultou, por extensão, todos nós. A voz do General Prado era cortante. Mas... Porque ele não me disse? Ele estava lá há anos. Sempre foi tão discreto. Carlos mal conseguia respirar. Porque ele é o comandante Silva. Ele segue ordens. E sua ordem era de discrição total. Mas agora a discrição acabou. E as consequências, bem, você terá que lidar com elas. E não serão pequenas.
Nem para sua empresa, nem para a imagem de seu país. O General Protopauso. Você tem até amanhã para resolver isso, Carlos. Para encontrar o Comandante Silva. Para se ajoelhar e pedir perdão. E para garantir que essa insolência não fique impune. General, eu não sei nem por onde começar. Rafael, ele não poderia saber. Carlos estava em pânico. Ele não precisava saber quem era Silva. Ele precisava ter respeito por um idoso, por um funcionário leal. Coisa que ele claramente não tem. Encounter Silva, Carlos. E prepare-se. O preço dessa demissão será alto. Muito alto. O general Prado desligou a ligação. Carlos ficou ali, o telefone ainda na mão, seu rosto pálido e suado. O jantar estava intocado. Sua esposa olhava para ele, assustada. Ele balançou a cabeça. Um pavor crescente tomando conta dele. Ele acabará de perceber que o pequeno problema de Rafael era, na verdade, uma catástrofe de proporções épicas. Seu mentor, o homem que o havia salvado, o herói silencioso, tinha sido jogado fora como lixo. E ele, Carlos, era o responsável indireto. Onde está ele? Onde está o comandante Silva? Carlos, o CEO, irrompeu pelo lobby da empresa, sua voz áspera e carregada de pânico. Ele não estava sozinho. Atrás dele, 2 generais fardados e um pequeno grupo de oficiais de alta patente, com expressões severas, varriam o ambiente com os olhos. Patrícia. A secretária, que acabará de chegar, ficou petrificada. Sr. Carlos Pomdia. O Sr. Silva. Ele foi demitido ontem. Carlos parou abruptamente, seu rosto se contorcendo em uma careta de desespero e raiva. Demitido? Quem o demitiu? Quem teve a audácia? Seus olhos azuis, geralmente calmos, ardiam. O general Prado, que estava logo atrás de Carlos, deu um passo à frente. Sua voz era um trovão contido. Diga-nos, moça. Quem é o responsável por essa insensatez? Patrícia gaguejou. Foi o Sr. Rafael. O gerente de segurança. A menção do nome de Rafael fez o ar no lobby parecer congelar. Os generais trocaram olhares pesados. Carlos se virou para o grupo militar. Vocês ouviram. Rafael. Eu vou. Ele cerrou os punhos. Não, Carlos. Deixe-me. Onde está esse Rafael? O general Prado perguntou, sua voz fria como aço. Nesse momento, Rafael descia do elevador, com um sorriso presunçoso no rosto. Ele viu a multidão de pessoas importantes e sentiu um arrepio. Senhor Carlos General, que surpresa agradável. Aconteceu algo. Carlos o encarou. Seus olhos cheios de uma fúria controlada. Aconteceu, Rafael. Aconteceu a pior coisa que você poderia ter feito. Onde está o comandante Silva? Rafael riu, nervoso. O comandante Silva? Não sei de quem está falando, Sr. Carlos. Se o senhor se refere ao segurança Silva, eu o demiti ontem. Por ineficiência. Estava dormindo no trabalho. O riso de Rafael morreu na garganta quando o general Prado deu mais um passo à frente, sua presença imponente. Dormindo no trabalho, Senhor Rafael. O comandante Elias Silva. Você tem alguma ideia de quem é o comandante Silva? Rafael engoliu em seco. E eu? Ele era apenas o segurança, general. Um funcionário. Eu agi de acordo com as políticas da empresa. Políticas da empresa. A voz do general Prado quase um rosnado. Você demitiu uma lenda viva. Você demitiu um herói de guerra. Você demitiu um homem que está em uma missão crucial para o país e você o fez por ele dormir. O rosto de Rafael ficou lívido. Ele olhou para Carlos, que parecia estar à beira de um colapso nervoso. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Encontrem-no. Agora, Carlos gritou, direcionando-se aos seguranças restantes. Mobilizem todos, tragam o comandante Silva de volta a esta empresa, é uma ordem. Os generais observavam Rafael, que parecia encolher sob seus olhares. A atmosfera de tensão era palpável. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. O que ele havia feito? O que está acontecendo aqui? Rafael balbuciou, seu rosto branco. Ele olhou para Carlos, buscando uma explicação. Carlos respirou fundo, tentando controlar a raiva e o pânico. Você, Rafael, acabou de demitir o comandante Elias Silva. Um herói.
Um homem que eu considero um segundo pai. Meu mentor. O homem que me salvou em diversas situações. Ele estava aqui a meu pedido, em uma missão confidencial. As palavras de Carlos atingiram Rafael como um golpe físico. Ele cambaleou ligeiramente. Mentor missão. Ele era um segurança. O general Dias, o outro general, aproximou-se de Rafael. Sua voz era calma, mas cheia de uma autoridade inquestionável. O comandante Silva, Sr. Rafael, é um dos maiores estrategistas militares que este país já viu. Suas missões eram classificadas. Suas habilidades, lendárias. Ele se disfarçou como segurança para observar atividades específicas dentro da sua empresa, a pedido de instâncias superiores. Instâncias superiores. Rafael sentiu um suor frio escorrer pela testa. Ele olhou para os outros oficiais, todos com a mesma expressão sombria. Carlos interveio, sua voz ainda trêmula. Ele estava aqui para garantir a segurança de um projeto sigiloso que temos com o governo. Um projeto que você, com sua eficiência, acabou de comprometer ao afastá-lo. Rafael sentiu um nó na garganta. Sua mente corria, tentando processar a informação. O velho Silva, que ele tratou com tanto desprezo, era um comandante militar, um mentor do CEO em uma missão secreta. Mas, por que ninguém me avisou? Porque ele não disse quem era? Rafael perguntou, sua voz quase inaudível. Ele não disse porque essa era a natureza da missão. Discrição absoluta. E ninguém o avisou porque não era para ser avisado. O comandante Silva é a própria personificação da discrição. Ele escolheu trabalhar como segurança para estar próximo do alvo de sua observação sem levantar suspeitas. General Prado respondeu, sua voz carregada de decepção. Você não o demitiu por um cochilo, Sr. Rafael. Você o demitiu porque é arrogante e desrespeitoso. Carlos se virou para Patrícia. Patrícia. Prepare um carro para mim. E um para os generais. Precisamos ir. Agora. Precisamos encontrar o comandante Silva. A prioridade é total. Não importa o custo. Patrícia, ainda chocada, apenas assentiu, apressando-se em cumprir a ordem. Os generais lançaram mais um olhar a Rafael, que estava paralisado. Seus olhares eram de pura desaprovação. Carlos olhou para Rafael uma última vez, seus olhos transmitindo uma mensagem clara de que a vida de Rafael na empresa havia terminado naquele exato momento. Rafael. Você cometeu um erro que vai custar caro. Muito caro. Ele se virou e saiu com os generais, deixando Rafael sozinho no lobby, cercado por funcionários atonitos que haviam testemunhado toda a cena. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelos ecos das palavras do general Prado. A queda de Rafael havia acabado de começar. Eu não acredito. Não pode ser. Rafael murmurou, olhando para o vazio onde Carlos e os generais haviam estado. Sua voz estava trêmula. Patrícia, que havia retornado ao balcão, observou-o com uma mistura de medo e satisfação discreta. Parece que o senhor cometeu um grande erro, Sr. Rafael. Rafael se virou para ela, os olhos selvagens. Cala a boca, Patricia. Você não sabe de nada. Eu sei o que vi. E o que ouvi. Patrícia respondeu, sua voz agora mais firme, sem o medo habitual. O Sr. Silva sempre foi respeitado. Pelo Sr. Carlos. Pelos outros diretores. Ninguém nunca falou mal dele. Só o senhor. Outros funcionários, que antes evitavam contato visual, agora lançavam olhares abertamente condenatórios para Rafael. O burburinho aumentava. Rafael sentiu-se encurralado. Ele tentou ligar para o diretor, mas seu telefone tocou ocupado. Ele tentou ligar para outros contatos, mas ninguém atendia. Sua rede de apoio parecia ter desaparecido em questão de minutos. Enquanto isso, Carlos, no carro blindado com os generais, estava frenético. Ele pode ter ido para qualquer lugar. Ele não tem família. Nenhum paradeiro conhecido fora daqui. Ele é um homem de hábitos. Carlos. E de princípios. Ele não vai a lugares óbvios. Pense como ele. General Prado instruiu, sua voz tensa. Onde ele iria para processar uma injustiça? Ele tem uma pequena chácara fora da cidade. Um lugar isolado. Ele sempre falava dela com um brilho nos olhos, dizendo que era o seu retiro. Carlos bateu no joelho.
É para lá que ele deve ter ido, por favor, general. Vamos para lá. Preparem os helicópteros. General Dias falou ao rádio. Coordenem uma equipe terrestre para a chácara do comandante Silva. Precisamos dele intacto. E com a moral restaurada. Carlos olhou pela janela. Seu rosto marcado pela culpa. Eu deveria ter percebido. O comandante Silva nunca seria apenas um segurança. Ele sempre foi mais do que isso. Meu Deus, o que eu permiti que acontecesse? Ele queria discrição. E a obteve. Até que a arrogância de seu gerente quebrou o pacto. General Prado respondeu, sem suavizar as coisas. Agora, precisamos consertar isso. Antes que as consequências se tornem irreversíveis para todos nós. Rafael, de volta ao lobby, sentia a pressão esmagadora. Ele tentou agir com normalidade, mas suas mãos tremiam incontrolavelmente. A imagem do general Prado. A autoridade de Carlos, as palavras herói de guerra ecoavam em sua mente. Ele havia demitido um herói. Um erro gigantesco. Sua confiança desmoronava a cada segundo. Ele sabia que sua vida na empresa, e talvez em qualquer outra, acabará de chegar ao fim. Você ouviu, Rafael, herói de guerra, mentor do Sr. Carlos. A voz de Maria, a secretária antiga, cortou o silêncio, cheia de indignação. Eu tentei avisar você, eu te disse que ele não era quem você pensava. Rafael se virou para Maria, seus olhos vermelhos. Você não sabia de nada e mesmo que soubesse. Eu sou o gerente, eu decido. Suas palavras careciam de convicção, quase um grito de desespero. Você não decide mais nada aqui, Rafael. A voz do diretor Pereira soou do elevador. Ele vinha descendo, seu rosto uma máscara de fúria controlada. Acabei de receber a ligação mais desagradável da minha carreira. Do próprio general Prado. Rafael empalideceu ainda mais. Diretor, eu posso explicar. Foi um engano. Eu não sabia quem ele era. Não sabia, e você acha que essa é uma desculpa aceitável? Pereira caminhou até Rafael, parando a poucos centímetros. Você não soube respeitar um funcionário leal. Um idoso. E agora descobrimos que esse idoso é uma das figuras mais importantes para a segurança nacional. Você colocou esta empresa em uma situação delicadíssima. Mas foi só um cochilo, Rafael tentou argumentar, sua voz falhando. Um cochilo. O general Prado me disse que o comandante Silva estava em uma missão de observação sigilosa em nosso prédio. Uma missão para proteger um projeto governamental vital. E você, com sua arrogância, o removeu. Você expôs o projeto. Você expôs a empresa. Você nos expôs. Pereira cuspiu as palavras. Os funcionários do lobby observavam a cena. Seus olhos fixos em Rafael. Não havia mais pena, apenas um desdém crescente. Eu sinto muito, diretor. Juro que não foi intencional. Rafael balbuciou, as mãos suadas. Sentir muito não vai resolver o caos que você criou, Rafael. O Sr. Carlos e os generais estão neste momento caçando o comandante Silva, tentando mitigar o seu estrago. E eu, por sua causa, terei que lidar com as consequências aqui na empresa e com o governo. Pereira fez uma pausa, respirando fundo. Sua conduta é inaceitável. Seu contrato está rescindido. Com efeito imediato. Não há espaço para você nesta empresa. Rafael sentiu um choque elétrico. Demitido. Ele, o homem que acabará de demitir Silva, estava agora na mesma posição. Demitido. Mas, diretor, por favor, eu tenho uma carreira aqui. Sua carreira aqui acabou. Rafael. Você não terá nem tempo para recolher seus pertences. Nossa equipe de segurança fará isso e os enviará. Você tem 5 minutos para sair deste prédio. Agora. E eu sugiro que você comece a pensar em como vai explicar isso para sua próxima entrevista. Se é que haverá uma. Pereira apontou para a porta. Rafael olhou para os rostos dos funcionários, que o observavam com satisfação. Ele tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. A humilhação era insuportável. A derrota avassaladora. Ele havia demitido o gigante, e o gigante, mesmo em sua ausência, o havia esmagado. Rafael se virou e caminhou em direção à saída, sua arrogância desfeita em pó. Você não pode fazer isso comigo, Rafael gritou, virando-se para o diretor Pereira. Eu sou Rafael, eu tenho resultados, eu sou o futuro desta empresa.
Pereira apenas balançou a cabeça, seu rosto impassível. Seu futuro, Rafael, acabou de ser redefinido. E não inclui esta empresa. Ninguém é insubstituível. Especialmente alguém que coloca a segurança da nossa organização e a credibilidade de nossos projetos governamentais em risco por pura vaidade. Um dos seguranças da empresa, um homem corpulento, deu um passo à frente. Sr. Rafael, por favor. O senhor precisa sair. Ordens do diretor. Rafael olhou para o segurança, que antes o temia. Agora, havia apenas determinação em seu olhar. Você também, todos vocês estão contra mim. Não é contra o senhor, Rafael. É pela empresa. A voz do segurança era neutra, profissional. Maria, a secretária, aproximou-se do diretor Pereira. Diretor, posso ajudar em alguma coisa com os pertences dele? Talvez havia um tom de satisfação mal disfarçado em sua voz. Pereira olhou para Maria. Obrigado. Maria. A equipe de RH e segurança cuidará disso. Certifique-se de que todos os acessos dele sejam revogados imediatamente. Rafael, sentindo os olhares de todos os funcionários caindo sobre ele, o peso de seu próprio fracasso esmagando, sentiu uma onda de pânico. Ele tentou ligar para alguém, qualquer um, mas suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia segurar o telefone. Não tenho para onde ir, o que eu vou dizer, o que eu vou fazer? Rafael murmurou, mas para si mesmo. Isso não é problema nosso, Rafael. Pereira disse, sua voz final. Seu tempo aqui acabou. Saia. Agora. Rafael se virou. Os ombros curvados. Ele caminhou em direção à porta do lobby, os passos arrastados. Ele sentia os olhos de todos cravados em suas costas. A arrogância de ontem havia se transformado em uma humilhação profunda. A empresa que ele se vangloriava de limpar agora o havia expulso. Do lado de fora, a luz do dia parecia brutalmente clara. Ele parou na calçada, sem saber para onde ir. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um grupo de gerentes. O que aconteceu? Soubemos da sua saída repentina. Ele não conseguia responder. Ele não tinha palavras. A porta do prédio se fechou atrás dele. Um som oco e final. Ele estava sozinho. Sem emprego, sem reputação, sem o poder que ele tanto prezava. A vida que ele havia construído parecia ter desmoronado em um piscar de olhos, tudo por causa de um velho segurança que ele desprezou. O peso do comandante Silva, agora, era uma rocha sobre sua alma. Senhor, a equipe de busca está a caminho da chácara do comandante Silva. A voz de um oficial soou no rádio do carro blindado. Carlos, apertando o telefone no ouvido, respondeu. Mantenham-me atualizado a cada minuto. Não poupem recursos. Ele precisa ser encontrado. E rápido. Ele desligou. O rosto tenso. General Prado, sentado ao lado de Carlos, observava a paisagem que passava rapidamente. Ele vai estar lá, Carlos. Silva é um homem de rotina e de refúgios. A chácara é seu santuário. Espero que sim, general. A ideia de que ele esteja por aí, desprotegido, por minha causa, isso me consome. Carlos esfregou as têmporas. Pensar que ele estava o tempo todo ali, sob meu nariz, e eu não o reconheci. Aquele meu velho amigo. General Dias, do banco de trás, interveio. Ele escolheu o disfarce, Carlos. Essa é a essência de sua habilidade. Ninguém, a menos que ele permitisse. Ou identificaria. Mas a forma como foi tratado, isso é inaceitável. E Rafael pagou o preço. Eu o demiti. Na hora. Carlos afirmou, sua voz ainda com um toque de fúria. Demitir Rafael é apenas o começo, Carlos. O comandante Silva precisa sentir que sua honra foi restaurada. Que a justiça foi feita. E que a missão dele pode continuar, se ele assim desejar. General Prado disse, seu olhar fixo à frente. A credibilidade de seu país está em jogo aqui. Eu farei o que for preciso. O que ele pedir. O que vocês pedirem. Ele é uma prioridade. Carlos prometeu, sua determinação evidente. Enquanto isso, na calçada em frente ao prédio da empresa, Rafael estava tentando inutilmente fazer uma ligação. Cada tentativa resultava em caixa postal ou uma voz gravada de número não existe. Seus contatos, outrora tão acessíveis, haviam evaporado. Ninguém atende.
Ninguém quer falar comigo. Rafael murmurou, olhando para o celular como se fosse um objeto traiçoeiro. Um antigo colega passou por ele, acelerando o passo. Rafael tentou chamá-lo. "Ei, Marcos Spear." Marcos apenas virou a cabeça, fez um gesto de negação e continuou andando rapidamente. Rafael estava sozinho. Isolado. O mundo corporativo, que ele pensava dominar, o havia cuspido para fora. O desprezo em cada rosto, a recusa em cada ligação, a porta fechada da empresa, tudo isso era a prova inegável de sua queda. Ele era o vilão da história, e a história estava apenas começando a puni-lo. A imagem do comandante Silva, sereno mesmo na demissão, agora o assombrava. Comandante Silva, encontramos o senhor. A voz do general Prado era de alívio puro, ecoando pela pequena sala da chácara isolada. Silva, que estava sentado em uma cadeira rústica, olhando para a paisagem através da janela, virou-se lentamente. Seu rosto, embora marcado pelo cansaço, mantinha a mesma calma que Rafael havia desprezado. "General." Não esperava visitas. Carlos se adiantou, o rosto vermelho de culpa. "Comandante, eu sinto muito. Muito mesmo. Não tenho palavras para o que aconteceu." Rafael agiu de forma imperdoável. Silva levantou uma mão. "Eu sei o que aconteceu, Carlos. Não preciso de detalhes." A arrogância dele era óbvia desde o início. Ele foi demitido. No ato. Carlos informou, esperando uma reação. Silva apenas assentiu. "Isso é o mínimo. Mas não é o fim. General Dias interveio. "Comandante, sua missão em Valparaíso e a observação na empresa. Tudo foi comprometido. Precisamos de sua orientação. E precisamos restaurar a sua posição. Minha posição." Silva olhou para eles, um leve brilho em seus olhos. "Eu era o segurança." "Certo." Carlos se apressou. "O senhor é o comandante Elias Silva e nós precisamos de você de volta. Com total autoridade. Para consertar o que Rafael destruiu. E para continuar o projeto com o governo." Silva ponderou. Seu olhar distante. "Sei que o projeto é vital. E não posso permitir que a presunção de um homem o coloque em risco. Mas minhas condições serão claras. E serão cumpridas. Quaisquer que sejam, comandante. Serão cumpridas." Carlos prometeu, desesperado. Primeiro, quero Rafael fora de qualquer empresa que tenha ligação com a de vocês. Sua influência deve ser extirpada. Segundo, a segurança da minha antiga posição será revista e reforçada. Terceiro, quero total autonomia para gerenciar a equipe de segurança e as informações do projeto. Silva enunciou, sua voz baixa. Mas cada palavra carregada de peso. Aceito. Tudo. Sem questionar. Carlos afirmou, aliviado, mas ciente da seriedade das exigências. General Prado olhou para Silva com respeito. "Comandante, é uma honra ter o senhor de volta. A nação precisa de sua sabedoria." De volta à cidade, Rafael estava em um café barato, tentando entender sua nova realidade. Seu celular tocou. Era um número corporativo. "Alô." A voz do outro lado era de seu antigo diretor. "Rafael. Tenho uma notícia desagradável. Sua demissão foi publicada em um boletim interno para todas as empresas do grupo. Sua conduta será investigada. E nenhum dos nossos parceiros poderá contratá-lo. Você está, essencialmente, marcado. Rafael derrubou o copo de água. "Marcado o quê? Por quê?" "Ordens superiors." "Muitos superiores. Parece que o comandante Silva tem mais influência do que você poderia imaginar." O diretor desligou, sem mais explicações. Rafael ficou paralisado. A água se espalhando pela mesa. A vingança de Silva estava começando. E ele estava na mira. Ele havia subestimado o velho segurança, e o preço estava sendo pago. Comandante Silva será nosso novo diretor de segurança e estratégica corporativa, com total autonomia. A voz de Carlos, o CEO, ecoou na sala de reunião do conselho. Sua autoridade é incontestável. Ele é um herói nacional. Silva, sentado à cabeceira da mesa, observava os membros do conselho. Seus olhos, antes cansados, agora brilhavam com uma determinação fria. Ele não havia vestido um uniforme.
Mas sua presença era mais imponente do que qualquer farda. Peço desculpas formalmente, em nome da empresa, pelo tratamento desrespeitoso que o comandante recebeu. Carlos continuou, sua voz embargada. A empresa arca com a responsabilidade desse erro grave. O diretor Pereira, visivelmente abalado, interveio. Comandante, nossa equipe está à sua disposição. O que precisar. Silva assentiu. O que preciso é de ordem. E de integridade. Começaremos reavaliando todos os projetos de segurança implementados pelo ex-gerente Rafael. Quero relatórios completos até o final do dia. Quero saber o que ele realmente fez. Um dos diretores, que era aliado de Rafael, hesitou. Comandante, talvez estejamos sendo um pouco duros. Rafael era efficient. Seus projetos trouxeram resultados. Resultados que comprometeram a segurança de um projeto vital do governo, como o CEO já explicou. Silva rebateu, sem elevar a voz. Minha experiência me diz que a eficiência superficial muitas vezes esconde falhas profundas. Não haverá margem para erros. Carlos olhou para o diretor que havia falado, um aviso claro em seu olhar. As ordens do comandante Silva serão cumpridas sem questionamento. Sua avaliação é nossa prioridade. Enquanto isso, Rafael, em seu apartamento alugado, tentava se recompor. Seu telefone tocou. Era um ex-colega, Marco. Rafael, você viu as notícias? Marco perguntou, a voz cheia de cautela. Notícias do que você está falando? Rafael sentiu um calafrio. Eles trouxeram o Silva de volta. Com um cargo enorme. Diretor de Segurança e Estratégia. E o Sr. Carlos fez um discurso dizendo que ele é um herói de guerra. Que ele estava em uma missão secreta na empresa. Marco Gagadio. Eles estão investigando todos os seus projetos. Os que você liderou. Rafael deixou o telefone cair no sofá. Investigando, mas não há nada para investigar. Tudo estava em ordem. Parece que não é o que eles pensam. Eles estão sendo bem minuciosos. Comandante Silva está comandando tudo. E ele não parece feliz. Marco disse, o medo em sua voz palpável. E eu? Eu não devia estar te ligando. Me desculpe, Rafael. Preciso ir. Marco desligou. Rafael sentiu um aperto no peito. A vingança de Silva não era apenas sua demissão, era a destruição de seu legado. Cada projeto que ele havia idealizado, cada decisão que havia tomado, tudo seria examinado sob o olhar frio e experiente do homem que ele humilhou. A ascensão de Silva era prova de seu próprio erro colossal. Este relatório é uma farsa, diretor Pereira. Ou pior, uma negligência criminosa. A voz do comandante Silva era gelada, quase um sussurro. Enquanto ele folheava os documentos na sala de reuniões. Pereira, pálido, gaguejou. Comandante, esses eram os dados que Rafael nos forneceu. Ele era o responsável. Ele era o responsável por mentir, pelo que vejo. E a empresa era responsável por verificar. O sistema de firewall que Rafael implementou para o projeto governamental tem uma vulnerabilidade básica. Uma criança com conhecimentos mínimos poderia invadi-lo. Silva jogou o relatório sobre a mesa, o som ecoando no silêncio. Isso não é um erro, é uma falha intencional ou uma incompetência monumental. Carlos, que observava atentamente, interveio. Então Rafael não apenas comprometeu a segurança, ele a sabotou. Ou foi incompetente demais para perceber a sabotagem alheia. De qualquer forma, a rede de defesa era uma ilusão. Ele gastou uma fortuna em equipamentos de ponta, mas a configuração era inútil. Silva cruzou os braços. Quero uma auditoria completa em todas as contas ligadas à segurança nos últimos 2 anos. Cada centavo. Cada fornecedor. Cada contrato. Um dos diretores, que antes apoiava Rafael, empalideceu. Comandante, talvez estejamos sendo um pouco duros. Rafael sempre foi confiável com o dinheiro. Confiável para quem? Para ele mesmo. Silva olhou o diretor nos olhos. A falta de integridade na segurança é um convite ao desastre. Quero nomes. Quero responsibilities. Não vou tolerar desculpas. Enquanto isso, Rafael, em seu apartamento, tentava desesperadamente um contato. Ele ligou para seu advogado. Doutor Mendes, preciso da sua ajuda. Fui demitido injustamente.
Estão me acusando de sabotagem, de incompetência. É tudo mentira. Rafael ofegava. A voz do advogado soou distante. Rafael. Já recebi um comunicado formal da sua antiga empresa. E uma notificação extraoficial do escritório do General Prado. As acusações são sérias. E as evidências preliminares que eles apresentaram não são fáceis de refutar. Evidências. Rafael estava em pânico. Eles têm relatórios de vulnerabilidades nos sistemas de segurança que você implementou. Furos básicos. E notas de auditoria mostrando desvios em orçamentos para fornecedores específicos. Parece que eles foram bem a fundo na sua gestão. Dr. Mendes Pauso. Eles estão vindo com tudo. Rafael. O comandante Silva não está brincando. Rafael jogou o telefone na cama. Não, isso é impossível. Eu não desviei nada. Eu não sou incompetente. Ele estava suando frio. A imagem de Silva, o velho segurança, agora era uma figura imponente em sua mente, desmantelando sua vida profissional peça por peça. Cada ligação cortada, cada porta fechada, cada acusação, tudo era orquestrado por aquele que ele havia desprezado. A vingança de Silva estava se tornando uma tempestade perfeita, e Rafael estava no olho do furacão. Ele havia subestimado o velho. E agora pagava um preço que jamais imaginou. Comandante, encontramos algo substancial. O jovem analista de segurança, Pedro, apresentou os dados a Silva na nova sala de operações. As paredes estavam forradas com gráficos e fluxogramas complexos. Silva, examinando os relatórios, apenas murmurou. Fale. Os relatórios de compras de hardware de segurança da gestão Rafael. Ele superfaturou consistentemente os preços dos equipamentos. Usou uma empresa de fachada para intermediar as compras. Os valores são exorbitantes. Pedro apontou para as telas. Parece que Rafael não estava apenas negligenciando a segurança. Ele estava lucrando com isso. Carlos, que estava ao lado de Silva, cerrou os punhos. Fraude. Eu sabia que havia algo podre nele. Mas, uma empresa de fachada. Nome da empresa, Segurança Alfa e Ômega. Silva Lu. Sua voz sem emoção. Um nome pomposo para uma operação de lavagem. Quem é o proprietário registrado? Pedro Digital Rapidamente. É complexo, comandante. Uma teia de laranjas. Mas o último elo aponta para um endereço residencial. O mesmo endereço de uma parente distante de Rafael. Uma tia, talvez. Bingo. Silva encostou-se na cadeira. Ele não apenas comprometeu a segurança. Ele se beneficiou da vulnerabilidade que ele mesmo criou ou permitiu. Isso não é incompetência. É crime. O que faremos? Comandante Carlos perguntou, a voz tensa. Colete todas as provas. Documente cada centavo. Cada transação. Prepare um dossiê impecável. Enviaremos isso para as autoridades competentes. E para o conselho. Quero que a demissão de Rafael seja apenas o começo de seus problemas. Silva instruiu, seus olhos fixos na tela com os nomes e números. Enquanto isso, Rafael, em seu isolamento forçado, recebia mais um golpe. O telefone de seu apartamento tocou. Era o síndico. Senhor Rafael, receio que o senhor esteja com o aluguel atrasado em 3 meses. E houve um problema com o cheque do último mês. Ele foi devolvido. A voz do síndico era monotona. Impessoal. Rafael sentiu um pânico crescente. Atrasado, isso é impossível. Eu sempre pago em dia e o cheque. Deve haver um erro no banco. Seu banco nos informou que sua conta foi bloqueada, Sr. Rafael. E seu nome foi negativado. Houve uma série de investigações financeiras relacionadas ao seu nome. O síndico continuou. Precisamos que o senhor desocupe o apartamento em até 72 horas. Caso contrário, entraremos com uma ação de despejo. Bloqueada. Negativado. Isso não pode ser. Rafael gritou no telefone. Estão me perseguindo. É o Silva, aquele velho maldito. O síndico, sem se abalar, apenas respondeu. Não sei de quem o senhor está falando, Sr. Rafael. Apenas sei que o contrato foi quebrado. Desocupe o imóvel. Ele desligou. Rafael jogou o telefone contra a parede, quebrando-o em pedaços. A notícia da fraude, as contas bloqueadas, o despejo iminente, tudo desabava sobre ele.
A vida que ele construíra com tanto esforço e ardil estava sendo implacavelmente destruída. A mão invisível do comandante Silva, antes desprezada, agora o estrangulava. Implacável. Comandante, as auditorias financeiras revelaram um padrão. Pedro, o analista, apresentou novos gráficos a Silva. Não era apenas a segurança alfa e ômega. Rafael tinha participações em pelo menos 3 outras empresas que forneceram serviços para a segurança da corporação nos últimos 5 anos. Silva inclinou a cabeça, seus olhos fixos nos números. Todas com valores superfaturados. Sim, comandante. E em todas as transações, há um intermediário offshore. Uma rede complexa, mas rastreável até contas ligadas a uma fundação de caridade, em nome de sua tia, a mesma do endereço da segurança alfa e ômega. Pedro apontou para a tela, onde as setas vermelhas conectavam as entidades. Carlos, que estava na sala, bateu na mesa. Uma fundação de caridade. Ele usou até a desculpa da filantropia para desviar dinheiro. Que desprezível. A Fundação Esperança Renovada. Silva leu o nome na tela. Por ironia, ele renovou a própria conta bancária. Quero os detalhes de todas essas transações. Nomes, valores, datas. Cada pedaço de papel já estamos compilando, comandante. É um volume enorme de dados, mas estamos quase lá. Pedro respondeu, seus dedos voando sobre o teclado. Isso não é apenas fraude corporativa. Carlos, isso é lavagem de dinheiro. E fraude contra acionistas. A escala é muito maior do que esperávamos. Silva concluiu, a seriedade em sua voz inegável. Prepare o dossiê para ser entregue ao Ministério Público Federal. E notifique o Conselho de Administração. Eles precisam saber a extensão da podridão que Rafael semeou. Enquanto isso, Rafael estava vagando pelas ruas, sem rumo. Seu telefone quebrado no apartamento, sem dinheiro, sem lugar para ir. Ele se sentou em um banco de praça, sentindo a umidade do ar. Um homem se aproximou. Sr. Rafael. Rafael ergueu a cabeça. Era um ex-associado. Marcos, o que você quer? Veio zombar também. Marcos balançou a cabeça. Não. Eu só vi você aqui. E ouvi algumas coisas. Eles estão vindo atrás de você, Rafael. Não apenas a empresa. O Ministério Público está investigando você. Por lavagem de dinheiro. E a Receita Federal. Rafael sentiu um frio na espinha. Lavagem de dinheiro. Receita Federal. Mas isso é loucura. Eu não fiz nada disso. Parece que eles têm provas. Dizem que você usou fundações de caridade e empresas de fachada para desviar fundos da empresa. O comandante Silva, ele desenterrou tudo. Ele é implacável. Marcos Cicero. O medo em sua voz. Você está em sérios problemas, Rafael. Muito sérios. Não, isso é uma armação. Ele está me vingando por eu tê-lo demitido. Rafael gritou, chamando a atenção de alguns passantes. Marcos recuou, assustado. Eu não posso me envolver. Desculpe. Só quis avisar. Ele se afastou rapidamente. Rafael ficou sozinho novamente, as palavras de Marcos ecoando em sua mente. Lavagem de dinheiro. Receita Federal. O comandante Silva. A vingança não era apenas perder o emprego, mas perder tudo. Sua liberdade, sua reputação. Seu futuro. Ele havia cavado a própria cova ao subestimar o velho segurança. E agora, estava sendo enterrado vivo. Isso é perseguição, uma conspiração. Rafael gritou ao telefone, falando com a recepcionista de um pequeno escritório de advocacia que ele conseguiu encontrar na lista. A voz da recepcionista era monótona. Senhor Rafael, o Dr. Almeida está fora do escritório. E sua consulta foi cancelada. Ele não poderá representá-lo. Cancelada, mas eu tinha uma reunião marcada. O que está acontecendo? Rafael sentiu o desespero crescer. Ele não pode aceitar seu caso. Conflito de interesses. E Ordens Superiors. A recepcionista desligou. Rafael jogou o aparelho público na parede novamente, ouvindo o estalo da quebra. Sua tentativa de encontrar representação legal havia falhado. O comandante Silva havia chegado até ali. Ele se sentou na calçada fria, a cabeça entre as mãos. Cada porta se fechava. Cada esperança desvanecia. Ele tentou pensar em qualquer pessoa que pudesse ajudá-lo,
qualquer um que devesse um favor, qualquer um que ele tivesse beneficiado em seus anos de poder. Ninguém. Todos haviam desaparecido, ou se virado contra ele. Enquanto isso, na sede da empresa, Comandante Silva reunia-se com o diretor Pereira e o conselho. Os indícios de fraude de Rafael se estendem a contratos com empresas de segurança terceirizadas que prestam serviços a outras subsidiárias do nosso grupo. Silva apontou para um novo gráfico. Ele não limitou suas operações fraudulentas apenas à sede. Ele espalhou sua rede. Os prejuízos para todo o grupo são calculados em milhões. O presidente do conselho, um homem idoso e respeitado, Franzi o atesta. Milhões é muito mais do que imaginávamos. E pensar que ele era nosso gerente exemplar. A ganância dele era ilimitada. E sua negligência com a segurança, criminosa. Ele colocou todos os nossos ativos em risco, não apenas o projeto com o governo. Silva disse, a voz firme. O dossiê completo será entregue ao Ministério Público hoje. E faremos uma denúncia formal à CVM sobre a manipulação de informações financeiras. Comandante, isso pode causar um escândalo enorme para a empresa. Pereira observou, preocupado. Um escândalo que Rafael criou. Diretor. Não nós. A transparência agora é a única forma de restaurar a credibilidade da empresa. E de mostrar que não toleramos esse tipo de conduta. Silva foi irredutível. A verdade precisa vir à tona. Toda ela. Carlos, que estava na sala, olhou para Silva com admiração. O velho segurança que ele conhecia há tantos anos era uma força da natureza, impiedoso com a injustiça. Rafael, vagando pelas ruas, sentiu um par de mãos em seus ombros. Ele se virou, assustado. Eram 2 policiais. Suas expressões sérias. Senhor Rafael Almeida, temos um mandado de prisão contra o senhor. Um dos policiais disse, com uma voz autoritária. Rafael sentiu o chão girar. Mandado de prisão por quem? Acusações de fraude, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e outros crimes financeiros. O mandado é expedido pelo Ministério Público Federal. O outro policial, mostrando o documento. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode e será usado contra o senhor em tribunal. Rafael cambaleou. As pernas falhando. Não, isso é um engano, é o Silva, aquele velho, ele está me armando. Os policiais o ignoraram. Eles o algemaram, seus movimentos rápidos e eficientes. Rafael resistiu, mas era inútil. Sua luta havia chegado ao fim. Ele havia tentado se opor ao gigante, mas o gigante o esmagou sem piedade. A vingança estava completa, não com gritos, mas com a implacável marcha da justiça. Ele foi preso. É oficial. Patrícia sussurrou para Maria na copa, os olhos arregalados. A polícia o levou. Algemado? Maria assentiu. Uma satisfação contida em seu rosto. Eu sabia. Eu disse que ele ia pagar. Ninguém mexe com o comandante Silva e sai impune. Mas, fraude, lavagem de dinheiro, tudo isso. Patrícia ainda parecia chocada. Ele semeou o que colheu. Patrícia. Aquele homem era podre. Só o poder de Silva para desenterrar tanta sujeira. Maria pegou uma xícara, suas mãos firmes. O diretor acabou de enviar um comunicado interno. Diz que a empresa está cooperando plenamente com as autoridades. No escritório do comandante Silva, as notícias chegavam. Comandante Rafael Almeida foi detido pelas autoridades federais. Pedro informou, a voz quase vibrando de triunfo. O mandado era para fraude, lavagem de dinheiro, corrupção e formação de quadrilha. As provas que compilamos foram cruciais. Silva assentiu, sem mostrar emoção. Bom. A justiça está sendo feita. Carlos, ao seu lado, suspirou de alívio. Finalmente. Aquele parasita não vai mais prejudicar ninguém. E nossa empresa pode se reerguer. A reestruturação não termina aqui. Carlos. A rede de Rafael era extensa. Precisamos garantir que todos os cúmplices sejam identificados e removidos. A confiança é um ativo que levamos anos para reconstruir. Silva observou a tela, onde o nome de Rafael agora era acompanhado por um mandado de prisão. Entendido, comandante. Sua liderança é fundamental. Não sei o que teríamos feito sem o senhor.
Carlos expressou sua gratidão. Eu estava cumprindo meu dever, Carlos. E agora, estou cumprindo outro. Silva respondeu, seu olhar se perdendo na distância, talvez lembrando da humilhação inicial. Enquanto isso, a notícia da prisão de Rafael se espalhava como um incêndio. Nas redes sociais corporativas, em grupos de mensagens de ex-colegas, o nome de Rafael Almeida era agora sinônimo de escândalo. Você viu o Rafael preso. Fraude e lavagem de dinheiro, e pensar que ele se achava tão esperto. Aquele velho segurança, quem diria, em o comandante Silva. Os comentários eram impiedosos. Ninguém defendia Rafael. Seu triunfo arrogante havia se transformado em uma humilhação pública e total. A imagem que ele cultivara de si mesmo desmoronou em um piscar de olhos. Substituída pela de um criminoso. Na cela fria da delegacia, Rafael tremia. Ele tentou ligar para o advogado, mas foi informado de que seu caso estava sendo tratado por um defensor público. Ele estava verdadeiramente sozinho. A vingança de Silva havia atingido seu clímax, não apenas com sua demissão e ruína financeira, mas com a prisão e a vergonha pública. Ele havia desprezado o velho segurança, e o velho segurança, em sua ascensão silenciosa, o havia esmagado por completo. Seu império desmoronou. E ele estava preso em seus escombros. Culpado. Em todas as acusações. A voz do juiz ecoou na sala do tribunal, fria e inequívoca. Rafael estava de pé, algemado, seu rosto pálido e derrotado. Ele olhou para a plateia, mas não encontrou rostos familiares. Ninguém veio. O promotor, com um sorriso austero, dirigiu-se ao juiz. Excelência, as provas apresentadas pelo Ministério Público, corroboradas pela extensiva investigação da empresa PIL liderada pelo comandante Elias Silva, são irrefutáveis. O Sr. Rafael Almeida agiu com premeditação, causando danos financeiros milionários e comprometendo a segurança nacional. Rafael tentou falar. Mas eu fui coagido, fui influenciado. Sua voz era um sussurro desesperado. O juiz bateu o martelo. Sua alegação de coação foi devidamente analisada e rejeitada. As evidências apontam para seu envolvimento ativo e ganancioso. O tribunal condena Rafael Almeida a 15 anos de prisão em regime fechado, além de uma multa vultosa e a restituição dos valores desviados. Que sirva de exemplo. O martelo bateu novamente. Finalizando a sentença. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. 15 anos. Sua vida estava acabada. Enquanto isso, em uma sala de monitoramento na empresa PIL, o comandante Silva assistia ao noticiário. Na tela, a manchete: ex-gerente Rafael Almeida condenado por fraude milionária e lavagem de dinheiro. Carlos estava ao seu lado. Ele finalmente pagou, comandante. 15 anos. A justiça foi implacável. Silva apenas assentiu, seus olhos fixos na imagem de Rafael sendo escoltado para fora do tribunal. Implacável é a lei da causa e efeito. Carlos. Ele escolheu seu caminho. Nossa reputação foi restaurada. O projeto com o governo está seguro. E a empresa está mais forte do que nunca, comandante. Tudo graças ao Senhor. Carlos expressou sua sincera gratidão. O trabalho ainda não acabou, Carlos. A rede de Rafael era extensa. Precisamos garantir que todos os cúmplices sejam identificados e removidos. A confiança é um ativo que levamos anos para reconstruir. Silva observou a tela, onde o nome de Rafael agora era acompanhado por um mandado de prisão. Entendido. Comandante. Sua liderança é fundamental. Não sei o que teríamos feito sem o senhor. Carlos expressou sua sincera gratidão. No noticiário, a repórter falava: a condenação de Rafael Almeida é um marco na luta contra a corrupção corporativa. O comandante Elias Silva, figura central na investigação, é aclamado como um herói. Na prisão, Rafael foi levado para sua cela. As portas de metal se fecharam com um estrondo ensurdecedor. O silêncio da cela era quebrado apenas pelo eco de seus próprios pensamentos. A imagem do rosto calmo de Silva, a voz do juiz, os 15 anos. Tudo se misturava em um pesadelo sem fim. Ele havia zombado daquele velho. O havia humilhado, demitido, acreditando que ele era um ninguém. Mas o ninguém era um gigante silencioso, e a vingança dele não foi um ato de violência,
mas a implacável e inquestionável marcha da verdade e da justiça. Rafael, em sua cela fria, finalmente compreendeu a extensão de seu erro. Ele havia derrubado o gigante, mas o gigante o havia esmagado por completo, levando consigo não apenas sua liberdade, mas cada vestígio de seu nome e honra. Ei. Novato, hora da refeição, a voz áspera de um guarda ecoou pela cela de Rafael. Rafael, encolhido em um canto, mal se moveu. Sua mente ainda processava a sentença. 15 anos. Ele, Rafael Almeida, em uma cela. Não ouviu. Almeida, onde não temos o dia todo. O guarda bateu na porta de metal. Rafael se levantou lentamente, suas pernas pesadas. Ele caminhou para o refeitório, onde o cheiro de comida insossa pairava no ar. As mesas estavam cheias de rostos duros e olhares curiosos. Olha só o engravatado. Achou que ia se dar bem. Não é um detento musculoso, zombou enquanto Rafael passava. Rafael tentou ignorar, mas o sarcasmo perfurava. Ele pegou sua bandeja e sentou-se sozinho em uma mesa vazia. Você é o tal que roubou milhões da empresa, o que se gabava lá fora? Outro detento perguntou, aproximando-se. Rafael ergueu o olhar. Eu não roubei nada. Fui vítima de uma conspiração. O detento gargalhou. Conspiração é o que todos dizem aqui. Mas o jornal disse que você roubou de velhinhos, de projetos importantes. Que você não tem honra. O jornal mente. Aquele velho, o Silva, ele me armou. Rafael bateu a mão na mesa, atraindo a atenção de outros. Silva, em o mesmo Silva que o CEO da PIL chamou de herói. Aquele Silva. O detento tinha um sorriso irônico. Parece que o seu velho tinha poder, novato. Mais do que você. E ele te derrubou bonito. Rafael sentiu um pavor profundo. Até ali, dentro da prisão, a influência de Silva o alcançava. Sua reputação, sua versão da história, não valia nada. Mais tarde, em sua cela, ele pediu para ligar para seu advogado. Doutor Almeida, infelizmente. O recurso foi negado. A condenação foi mantida. A voz do defensor era monotona. Todas as suas propriedades foram confiscadas para pagar as multas e indenizações. Não resta mais nada em seu nome. Rafael segurou o telefone com força. Confiscadas, mas e minha casa, meus bens? Tudo. Você está falido, Rafael. Completamente. A Receita Federal e os credores estão tomando tudo. E os fundos desviados foram rastreados e recuperados. O defensor informou. Sua tia, a senhora Elza, foi inocentada e liberada. Ela agradeceu a comandante Silva por limpar o nome dela e recuperar os fundos que você a fez assinar. A menção de sua tia agradecendo a Silva fez o sangue de Rafael ferver. Sua própria família o havia abandonado, e o homem que ele desprezou era agora o salvador deles. Ele estava sem família, sem dinheiro, sem honra. O silêncio da cela parecia o grito de sua própria desgraça. A vingança de Silva era total. Você não tem mais nada, Almeida. Nada. A voz do guarda era fria. Enquanto ele revisava a cela de Rafael. Nem mesmo um lenço limpo. Rafael estava sentado no beliche, olhando para as paredes sujas. Ele não tinha mais visitas. Ninguém. Sua tia, que ele acreditou que o apoiaria, cortou todo o contato após a absolvição. Sua tia está bem, sabe, morando em um lugar agradável. Os fundos que você desviou para a conta dela foram devolvidos. Ela agradeceu ao comandante Silva por isso. O guarda, talvez querendo atormentar, lançou a informação. Rafael fechou os olhos. A cada dia, uma nova facada. Silva não apenas o derrubou. Ele o despojou de tudo. Até mesmo do pequeno consolo de ter enganado a família. Enquanto isso, na empresa PIL, o comandante Silva reunia-se com Carlos e o general Prado. O projeto de segurança governamental está agora totalmente implementado e seguro. Silva informou, a voz profissional. Não há mais vulnerabilidades. A equipe está treinada. Os protocolos, estabelecidos. Carlos sorriu. Comandante, é uma vitória. Uma grande vitória. Sua dedicação salvou a empresa e o projeto. O general Prado está impressionado. Impressionado é pouco. Comandante. O país está em dívida com o senhor. General Prado declarou, seus olhos brilhando de respeito. Sua capacidade de expor a verdade,
Mesmo de uma posição tão discreta, é notável. Eu apenas cumpri meu dever. A integridade não tem cargo ou posto. Ela simplesmente existe ou não existe. Silva respondeu, aceitando os elogios com sua habitual modéstia. Rafael Almeida foi uma lição. Para todos nós. Carlos olhou para Silva. O que será de Rafael agora? Você acha que ele vai se arrepender? Silva ponderou por um momento. O arrependimento exige um reconhecimento do erro. Rafael é um homem que se recusava a ver além de sua própria ganância. Ele colheu o que plantou. É a lei. De volta à prisão, Rafael estava na área de exercícios. Ele viu um novo prisioneiro chegar, algemado, com uma expressão de desespero. Era um dos seus antigos parceiros de negócios, o Sr. Valério. Valério, o que você faz aqui? Rafael perguntou, sua voz rouca. Valério encarou, seus olhos cheios de ódio. Rafael, você. Seu maldito, por sua causa, por essa fundação de caridade. A auditoria descobriu que eu também me beneficiei de seus esquemas. Minha empresa faliu, minha família me abandonou, tudo por sua causa. Rafael recuou, chocado. Mas eu não. Calhe a boca, você é um rato. Destruiu a vida de todos que se aproximaram de você. Valério cuspiu as palavras, sua raiva palpável. Os guardas tiveram que intervir para separá-los. Rafael foi arrastado para longe. Seu antigo cúmplice, agora um inimigo. A teia de Silva não apenas o havia prendido, mas havia puxado todos os que ele havia arrastado para sua própria escuridão. Não havia escapatória. A vingança de Silva era absoluta, desmantelando não apenas sua vida, mas cada relacionamento, cada vestígio de seu passado corrupto. Ele estava sozinho, na ruína completa, sem nada além da memória de sua própria arrogância e o peso esmagador das consequências. Rafael Almeida, você tem 1 minuto para a chamada de vídeo. A voz do guarda interrompeu o sono agitado de Rafael. Rafael levantou-se, confuso. Quem ligaria para ele? Ninguém mais o visitava. Ninguém atendia suas cartas. Ele foi levado a uma pequena sala com uma tela. A imagem apareceu, era sua tia Elsa. Mas ela não estava sozinha. Ao seu lado, o comandante Silva estava sentado, sereno. Tia, o que é isso? Rafael gaguejou, a garganta seca. A tia Elsa olhou para ele, sem a doçura de antes. Rafael, estou bem. E quero que saiba que devo tudo ao comandante Silva. Ele não apenas limpou meu nome, mas garantiu que eu recuperasse o dinheiro que você me fez assinar. Ele é um homem justo. Rafael sentiu um choque elétrico. Sua própria tia, usando-o para humilhá-lo ainda mais. Ao lado de seu algoz. Tia, não acredite nele, ele me armou. Chega, Rafael. A voz do comandante Silva era calma, mas com uma autoridade que penetrava a tela. Não estou aqui para zombar de você. Estou aqui para que você veja a verdade. Sua tia está livre, sua reputação restaurada. Os fundos que você desviou foram usados para construir um orfanato, em vez de financiar sua ganância. Rafael olhou, incrédulo. Orfanato? Meus milhões para crianças. Sim. Um orfanato em nome da Fundação Esperança Renovada. A verdadeira esperança, não a sua farsa. Silva continuou, sua voz inabalável. Seu nome, Rafael, foi completamente apagado dos registros da empresa. Suas conquistas, reatribuídas. Seus projetos, refeitos sob nova gestão. Você não existe mais na história da PIL. Rafael sentiu um nó na garganta. Não apenas preso e arruinado, mas apagado. Sua existência profissional, seu legado de ambição, tudo varrido. Carlos apareceu na tela, ao lado de Silva e da tia Elsa. Rafael, o comandante Silva salvou esta empresa. Ele a reergueu. E com a bênção dele, a PIL está lançando uma nova política de responsabilidade social. Financiando o orfanato de sua tia. Seu erro gerou algo de bom. A tela se apagou. Rafael ficou sozinho na sala, o som da voz de Silva ecoando em sua mente. O orfanato. A Fundação de Esperança Renovada. Sua tia agradecendo a Silva. Na prisão, Rafael viveu seus dias na sombra do esquecimento. Nenhuma visita. Nenhuma esperança. Sua família o renegou. Seus bens foram perdidos. Seu nome, manchado. E a empresa que ele tentou corromper prosperava sob a liderança do comandante Silva.
transformando a ruína que ele causou em um legado de caridade. A vingança de Silva não foi sobre gritar ou agredir. Foi sobre a verdade. Uma verdade tão poderosa que destruiu Rafael completamente, deixando-o com nada além de seu próprio vazio.